Fala, craquidásculos! Tudo bem, pessoal? Galera, a fome no Brasil é real? Vocês sabem realmente o que é fome? Por que nós estamos falando desse tema nesse atual contexto? Tem relação com a pandemia? Olha só, se vocês quiserem essas e outras respostas e também reflexões, não deixe de ficar comigo e o professor Saulo até o final desse vídeo, porque nós estamos trazendo isso para vocês. Boas reflexões, argumentos e apontamentos sobre esse tema importante. Já convido vocês para que inscrevam no nosso canal, beleza? Curte o nosso vídeo e principalmente ative o sininho das notificações, porque nós estamos disponibilizando conteúdo gratuito e de qualidade para vocês. Então vem comigo, professor Pedro e o professor Saulo, para a gente trabalhar esse tema da fome no Brasil. E aí, Saulo, fome no Brasil, professor, o que é isso? Professor Pedro, obrigado, muito prazer estar aí com vocês, galera, falando de um tema tão importante e um tema atemporal. Um tema que todo momento, Pedro, nós vamos ter que estar falando sobre isso. Por quê? Porque é uma violência. A fome é uma violência e nós, como professor de ciências humanas, nós temos que estar falando isso cotidianamente. Porque volta e meia vai aparecer questionamentos, pontos críticos, reflexões acerca desse tema. Professor, é muito importante falar deste tema, principalmente para uma sociedade com a qual nós estamos, onde nós estamos inserido, né? Então nós precisamos debater, refletir e argumentar dados em cima de números, se isso é real ou se não é real. Nós não podemos falar sem ter esses dados comprovados. E aqui, Pedro, aqui no DASCO a gente tem a educação na verticalidade, nós aprofundamos o tema e vamos dar a argumentação necessária para você elaborar seu raciocínio crítico sobre isso. Beleza, Pedrão? Ô Saulo, antes, pessoal, da gente entrar propriamente nas análises contemporâneas, quando eu falo contemporâneas ligado ao contexto que nós estamos tratando, até porque foi uma das primeiras questões que nós colocamos, é interessante nós fazermos um breve percurso histórico. Nós temos muito conteúdo para trabalhar essa relação da fome no país, tá bem? E eu quero rapidamente pegar o século XX aqui para chegar no século XXI, em cima de algumas situações pontualizadas em alguns governos, mas também tratadas de forma mais geral por algumas políticas públicas. Tá bem, pessoal? Então isso é extremamente importante. Então vamos pensar nesse primeiro momento uma determinada relação. Fome, a atuação do governo e também a condição do abastecimento, Saulo. Uma coisa que a gente, eu e o Saulo até estava conversando aqui nos bastidores sobre a condição do abastecimento, isso é extremamente importante para refletir nessa condição de carestia, né, como alguns termos que vocês podem encontrar por aí. Para isso, eu queria fazer uma observação no seguinte sentido. Até 1930, quando eu olho para o Brasil até 1930, nós temos um fato bem interessante para tratar de abastecimento, Saulo, e de fome. Né? Quando a gente olha para o Estado, no seu sentido de atuação, o que a gente percebe? A gente consegue ver ali que era uma questão envolvendo mais a oferta de alimentos. Ou seja, pode prestar atenção que não há uma preocupação tão sistematizada, cientificada, por parte do Estado brasileiro em entender o problema no que diz respeito a abastecimento, à fome, beleza? E isso era visto como uma situação de oferta de alimentos. Tem um fato muito interessante que é o fato da Primeira Guerra Mundial. Devido aos países estarem envolvidos na Primeira Guerra, a exportação desses produtos brasileiros, elas aumentaram, né, Saulo? E, consequentemente, pessoas, isso refletiu de uma maneira negativa para o nosso abastecimento. Entendo. Quando eu olho para a década de 1930, não tem como não lembrar do Getúlio Vargas. Não tem como, pessoal. Mais uma vez, Getúlio bate a nossa porta, até por conta da temporalidade que ele governou. Uma coisa que nós observamos no governo Vargas é que começa algumas políticas que nós chamamos de política de intermediação do Estado, de intervenção do Estado nesse campo. Tanto do ponto de vista do abastecimento, quanto olhar, por exemplo, para a condição da fome. Por exemplo, quando a gente olha para a condição da fome na sua essência, Vargas ele tem alguns avanços nesse sentido. Por exemplo, criação da ração essencial mínima, básica para uma condição do trabalhador. O salário mínimo, eu acho importante a gente mencionar que foi um decreto de 1940, porque isso dá uma determinada sustentação para o trabalhador e reflete. Vocês verão que o Saulo vai trabalhar essa relação distribuição de renda com a condição de fome. Então é extremamente importante citarmos a condição do salário mínimo aqui, né? Criação da Comissão Nacional de Alimentação é um ponto importante também para a gente entender o Estado fazendo as suas atuações.
Quando a gente chega, por exemplo, no governo do Goulart, eu acho muito interessante citar, porque é um dos primeiros momentos que a gente vai falar em reforma agrária de uma maneira mais incisiva. As famosas reformas de base. Isso tem relação, né, pessoal? Se eu estou falando na condição de abastecimento, a reforma agrária tem relação. Não é o tema nosso aqui de secar a reforma agrária, mas há uma relação, então é importante citar. Durante a ditadura militar, o que a gente percebe? Uma continuidade de algumas políticas e um retrocesso por outras, né? Quando eu falo de políticas, principalmente no que diz respeito a programas, né? Olha só, nutrição e saúde, complementação alimentar do trabalhador, programa de gestante, de alimentação para gestantes, né? E é interessante porque os números, eles apresentam uma certa diminuição, Saulo, concentrado no final da década de 60 e início da década de 70, né? Pra vocês terem uma ideia, essa condição da fome, da subnutrição entre as crianças cai pela metade. Então, quer dizer, é importante citarmos essa preocupação do Estado. Eu queria avançar um pouquinho com vocês, para a gente não ficar prolongando muito em questões específicas, ao final da década de 70 e a década de 80. Não tem como eu não fazer articulação, vocês também verão que o Saulo vai fazer articulação, a uma conjuntura econômica. Isso também é um fator, né, Saulo, para a gente analisar fome e abastecimento. E o que a gente tem nesse contexto? Início de uma crise muito severa, que vai, consequentemente, rumar a ditadura ao seu fim, tá bem? E, claro, isso vai ter relação com a questão do abastecimento e a questão da fome. Nesse contexto, me chama muito a atenção Tancredo Neves com falas mais incisivas no que diz respeito ao Estado atuar nesse ponto. Estado fazer atuações ainda mais incisivas, né? Inclusive fazendo aprofundamentos na condição de renda do trabalhador, na condição da maneira como o trabalhador lidava no seu ambiente de trabalho. Tudo isso são situações importantes no discurso do Tancredo. Mas como nós sabemos, Tancredo não assumiu, não se tornou presidente do Brasil numa condição prática. E aí quando a gente olha para o final da década de 80, com o Sarney avançando posteriormente a Collor, alguns analistas vão pensar, principalmente com o Collor, com retrocessos, com política de cortes de verbas. Isso está atrelado ao contexto, digamos assim, de crise econômica e também uma característica política do Collor, né? Quer dizer, que foi uma política de cortar gastos em alguns determinados programas. Afeta de maneira considerável. A linha no sentido de fome no Brasil sobe. Tá bem? E para chegar até onde o professor Saulo vai tocar aqui para a gente, eu olho para pós-década de 90. E há algumas condições interessantes aqui. Duas principais. Primeiro, há um movimento de, ao invés de transferir bens, os produtos, por exemplo, ao invés de fazer uma concessão de cesta básica, começam as famosas políticas, intensificam algumas, né? Aquelas famosas políticas de transferência de renda. Perfeito. Vai aparecer as bolsas. Perfeito. Né? Vai aparecer as bolsas e assim por diante. Quer dizer, isso a gente olha no governo Fernando Henrique, depois isso vai ser sintetizado na condição ali do governo Lula com o Bolsa Família e assim por diante. Essas considerações, pessoas, elas são muito importantes para a gente perceber como o Estado tenta atuar de maneira mais incisiva ou menos incisiva. Passando um pouquinho pelo famoso programa do governo Lula, né, que foi o programa Fome Zero, e um programa que no seu discurso, na sua base, não tinha apenas, Saulo, a condição da fome, apesar do nome. Você tinha ali a ideia da reforma agrária, você tinha ali a questão da previdência social universal, isso é muito importante, tá bem? Ou seja, uma política de geração de empregos, tá? Isso tudo estava na base do programa. Dá para a gente discutir depois uma situação se avançou esses pormenores ou não? Acho que dá. Entretanto, é notório que a gente chega no ano de 2014, né, Saulo? Isso. Aí com o governo Dilma, aquela que sucedeu o Lula, onde que o Brasil conseguiu sair do mapa mundial da fome. E aí o Saulo vai mostrar para a gente como foi esse determinado movimento, mas leve em conta esse percurso histórico, né, Saulo? Isso reflete na atual conjuntura. Perfeito, professor Pedro. Essa argumentação histórica, esse embasamento histórico é importante demais para o raciocínio crítico do estudante. Então nós temos que ter um argumento histórico e entender que nada acontece agora, Pedro. Então vem de um longo processo histórico de pormenores, de tentativas, de mudanças, de deslizes, que chega até aqui, né? Então nós temos que ter essa cronologia, o professor Pedro falou muito bem. Mas eu vou aqui
delimitar, professor Pedro, nas questões mais econômicas e geográficas. E aí nós vamos falar o seguinte, primeiro, o que é fome? O que é fome? Fome, eu gosto de falar para os meus alunos, professor Pedro, que existem duas classes sociais, duas classes, as classes dos donos de meio de produção e a classe dos donos da força de trabalho, né? Então, duas classes distintas. A gente tem um mundo com duas classes e elas vão ter rendas diferentes. Pronto. Essas rendas diferentes vai possibilitar que os indivíduos possam alimentar mais ou menos, melhor ou pior. E aí que tá. Quando nós vamos falar de fome? Fome é aquela pessoa que ela tem insegurança alimentar, ela se sente insegura, ou ela não tem condições de prever se amanhã ela vai ter alimento, ou ela não tem condições de comprar um alimento, ou ela não tem condição de comprar um alimento de qualidade, um alimento saudável. Então é muito interessante nós sabermos que a fome não é só o fato de não ter o alimento. Não ter o alimento, ter a insegurança de amanhã ela não poder ter e alimentar mal. E essas pessoas que vão ter a má alimentação vão ser pessoas que vão estar na margem da vulnerabilidade. Vulnerabilidade das doenças e assim sucessivamente. Então, está diretamente ligado à fome, Pedro, à pobreza. A pobreza e a fome. Parem, tirem do espectro de vocês que a fome é porque falta alimento. Não é, professor Pedro. O mundo já produz alimento suficiente demais para alimentar muita gente, muita gente. O problema está na desigualdade, na distribuição desses alimentos. E guardem essa palavra, a acessibilidade dos alimentos. Então, os alimentos não estão acessíveis para todos, porque existem pessoas com rendas distintas e pessoas que até não têm renda, professor Pedro. Então, o Brasil, até 2014, estava no mapa da fome. Então, gente, é bom nós observarmos que nós estamos falando de 2014, século XXI, o Brasil ainda constando no mapa da fome. Somente a partir de 2014 ele sai do mapa da fome, claro que o professor Pedro falou muito bem, por políticas distributivas de renda que deu a acessibilidade e a garantia desses indivíduos comprarem o seu alimento através da renda, do emprego, mas nós estamos passando por momentos críticos. A partir de 2015, professor, nós começamos a ter crises econômicas e crises políticas. Crises econômicas e crises políticas vão diminuir a oferta de emprego, vão diminuir a oferta de renda. O trabalhador vai ficar inseguro. E se o trabalhador fica inseguro, a insegurança alimentar bate na porta. Em 2016, professor Pedro, já foi aceso o sinal de alerta que o Brasil pode correr o risco de voltar ao mapa da fome. E aí, com a pandemia, professor, por que nós estamos falando agora, né? Porque com a pandemia, isso pode acarretar um aumento. Mas também tivemos um programa. Tivemos o programa Fome Zero, o programa Bolsa Família, e agora na pandemia nós tivemos o programa de auxílio emergencial, que garantiu que de imediato, que essa população dos vulneráveis, aqueles que precisam trabalhar, e a maioria são trabalhadores informais, professor Pedro, não tivesse renda. Se eles não tivessem renda nessa pandemia, porque tinham que fazer o isolamento social para bem da saúde, esse processo de adentrar o mapa da pobreza tinha sido acelerado. Então, esse processo do auxílio emergencial de R$600 foi fundamental nesse começo e agora diminuiu para 300. Então, deixou uma grande parcela da população na vulnerabilidade. No final do ano, acaba o auxílio emergencial e a tentativa de surgir outro programa que tire ou que dê a garantia desse indivíduo, desse trabalhador, desse vulnerável, ter o alimento ou o acesso ao alimento, professor Pedro. Então, eu gostaria muito de falar disso, da fome, né? Entendam que a fome não é um fenômeno natural, Pedro. A fome não é um fenômeno natural. A fome é um fenômeno social. Como diz aquele velho jargão que a gente fala aqui na geografia, né? Nas 5 regiões administrativas do Brasil, a gente fala da região Nordeste. Quando a gente vai falar da região Nordeste, principalmente do interior nordestino, do sertão nordestino, nós falamos ali da fome, né? Do polígono da seca, da fome crônica ali. Ali nós tivemos secas, sim, mas o problema, e temos secas como fenômenos naturais, mas o problema da região do Nordeste, sertão nordestino, a gente tem aquele jargão que fala, o problema do Nordeste não é a seca, e sim as cercas. As cercas, a má distribuição de renda, a desigualdade. Nós temos um livro clássico, professor Pedro,
Geografia da Fome, de Josué de Castro, médico, pesquisador, professor, que detalhou, isso aqui é um inventário sobre a fome no Brasil. Josué de Castro, como médico, como pesquisador e professor, ele vai detalhar com clareza o problema da má alimentação do povo brasileiro, principalmente dessa classe trabalhadora, dessa classe vulnerável, que volta e meia fica na informalidade, professor Pedro. E aí nós temos que entender que se nada for feito de 2016 para cá, professor Pedro, e nós temos que tomar muito cuidado, porque o sinal de alerta já foi acionado, nós temos que observar que a desigualdade aumenta, a vulnerabilidade do trabalhador aumenta e a fome pode aumentar. Lembrando que a fome pode ser a falta de acesso, não ter acesso a comprar o alimento com má nutriente, com má nutrição, e ter também a insegurança de, num futuro, não ter condições de comprar o alimento. Então, essa violência estrutural que é a fome, que acarreta há muito tempo o povo brasileiro, ela tem que ser tema sempre atual, professor Pedro. Sempre temos que debater esse tema, professor Pedro. Agora eu deixo com você e depois eu quero falar um pouquinho sobre os processos também da alimentação escolar. Sim. Porque quando a gente coloca a alimentação na escola, professor Pedro, e coloca leis garantindo a merenda, uma alimentação saudável, talvez os alunos vulneráveis vão ter somente aquele prato de alimento que é na escola. E nesse momento de pandemia, as escolas estavam fechadas, estavam paralisadas. E isso colocou uma grande parcela da população, principalmente aqueles que dependem da merenda saudável da escola, num grau de vulnerabilidade, na deficiência nutritiva. Nós não sabemos como é que esse indivíduo começou e como teve a sua alimentação. Como vai ser esse processo? Como é que vai ser essa retomada? Então nós temos que discutir sim o problema da fome, porque ela volta no radar do Brasil, que em 2014, depois de várias políticas de distribuição de renda e tornar acessível o alimento para o povo brasileiro, volta a ser um ponto a ser discutido, professor. É muito interessante nessa aula, e eu vou enfatizar o que o professor trouxe, no sentido de análise da fome enquanto um fenômeno social. Produção de um contexto, né? Produção de um contexto. E aí, quando eu mencionava esses devidos contextos históricos, é justamente para a gente perceber como que o Estado está olhando ou está fazendo negligências nessa aula, isso é importante ficar claro também, para essa condição que é problemática. E volto a uma outra observação que o Saulo fez de maneira categórica, pessoal. Essa ideia de que falta alimentos para todos é uma ideia que ela não é cabível mais nas análises. Está comprovado que alimentos já existem para todos, a situação é distribuição, é distributiva. E aí, Saulo, para a gente também trazer para vocês aí alguns pontos no sentido de, se fôssemos para colocar possíveis soluções, ou pelo menos algumas reflexões, né, para a gente olhar e falar assim, por esse caminho, às vezes a gente avançaria na diminuição ou no fim desse problema. Quais seriam os apontamentos, né? Quais seriam os pontos importantes? Eu vou voltar para o Saulo, porque eu acho que essa condição da alimentação escolar, né, Saulo? Isso. É um ponto que dá para a gente olhar para essas soluções, pelo menos atenuar. É um ponto, professor, perfeito. Então, nós já partimos do pressuposto que é um problema social e de distribuição de renda. Nesse sentido, nós temos que entender também que essa distribuição de renda ela pode ser feita também de forma indireta. Tá? Ela pode ser feita de forma direta, colocando o dinheiro na conta da pessoa, na conta que ela tem a capacidade de adquirir o seu alimento e tudo mais, mas o Estado também, através de políticas públicas, pode garantir a alimentação saudável para aquele indivíduo. Claro, né? Claro. Para aquele indivíduo. Gente, um dado interessante, pobreza extrema, miséria, é aquele indivíduo que vive com R$ 89,00 mensais, aquela família que vive com R$ 89,00 mensais. R$ 89,00 mensais é muito pouco, professor Pedro. É muito pouco. E temos bastante gente entrando nessa faixa, que são, infelizmente, o Brasil passa, o mundo passa por um problema sério dessa pandemia, né? Então, nós temos que entender que esse mês também, professor Pedro, foi também comemorado, né, o dia 16 de outubro, o Dia Nacional da Alimentação, né? E aí a gente tem que entender que as grandes commodities, o Brasil é um grande produtor de commodities. A gente fala soja, milho, trigo e arroz. A base
a base da economia. Só que esses produtos, professor Pedro, são destinados à exportação. E pasme, professor Pedro, nesse mapa da fome, nós temos a população rural. A população rural, pela forma distributiva, pela forma de acessibilidade, aquela que passa fome. Aquela que mais passa fome. E esse quadro tem aumentado também para as periferias urbanas, algo novo. Então, algo novo, as periferias já começam a ter esses olhares de pessoas que têm ainda a insegurança alimentar. Então, os dados do IBGE que saiu em relação a 2017 e 2018 comprovam isso, comprovam que a gente está passando um problema que pensávamos que já tínhamos passado. Pensávamos que já tinha passado. A pandemia pode ter acelerado ou colocado à tona esse problema que não foi bem resolvido, professor Pedro, que não foi bem resolvido. Interessante que a gente fala da população rural é isso. Mas como é que o homem do campo passa fome, professor? Porque os grandes produtos são destinados à exportação, não tem acessibilidade, difícil acesso ao alimento. Zona rural, muitas não têm energia, as que não têm com capacidade de armazenamento através de uma geladeira e assim sucessivamente. E essa estrutura social brasileira repercute e ela replica, né? Está replicando esse aumento da insegurança alimentar. Professor? Saulo, pegando até um gancho e olhando para essas possíveis soluções, olha o tanto que é interessante pensarmos no incentivo à agricultura familiar, né, Saulo? Perfeito, agricultura familiar, para a gente pensar, evidentemente, no homem do campo produzindo o seu alimento, a qualidade, porque a gente tem que olhar para uma alimentação que ela seja nutritiva, né? E, consequentemente, garanta para aquele que está sendo alimentado nessa situação de vulnerabilidade aquilo que é de essencial para a sua sobrevivência, né? Porque você não ter isso é onde a gente olha e é onde que a gente analisa os maiores espantos ainda, na minha opinião. E aí, professor Pedro, a gente vai concluindo aqui o raciocínio pegando a introdução do professor Pedro, quando ele coloca a reforma agrária como um dos problemas também citados historicamente. Então, a fixação do homem do campo com a agricultura familiar, incentivando a agricultura familiar, principalmente com alimentos saudáveis, é uma forma de mitigar e minimizar o problema da fome crônica, porque inibe aquele trabalhador do campo que, por falta do desemprego estrutural roubado pelas máquinas, vá para a cidade e engrosse os bolsões de pobreza. E ao engrossar os bolsões de pobreza, ele está numa vulnerabilidade, ele está disposto ali a entrar em um ciclo de vulnerabilidade. Então, a gente conclui, professor, eu concluo aqui meu raciocínio, que existem sim práticas positivas e permissíveis para nós tentarmos diminuir o problema da fome, que é real no Brasil. E esses problemas passam por políticas públicas, esses problemas passam por incentivos a uma alimentação saudável, a fixação do homem do campo e a valorização demais da conta do trabalho do trabalhador brasileiro, né, que precisa dessa renda. E a gente vive aí é tema para outras aulas, professor Pedro, a precarização do trabalho, a renda do trabalhador tende a cada vez mais ficar menor e aí o grau de insegurança alimentar tende a aumentar. Pessoal, vocês viram então que o professor Saulo foi categórico na nossa resposta, na nossa pergunta inicial. A fome no Brasil é real e a gente precisa cada vez mais propor reflexões, como nós da equipe Dasclos, nós estamos trazendo para vocês. Beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo, dessa aula, não deixe de curtir o nosso vídeo aqui. A galera Dasclos está trazendo sempre conteúdos de qualidade gratuitos para vocês. Saulo, muito obrigado. Obrigado, professor. Valeu, um abraço. Galera. Tchau, um abraço, tchau. professor. Tamo junto, hein? Até mais. Tchau, tchau.